Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você quer investir na renda fixa, aproveitar essas taxas de juros maravilhosas, mas tem que ter cuidado ao investir em CDBs. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. 3 cuidados para que depois você não lamente ter investido errado. Vini Investe, o único canal do YouTube com vídeos diários e que traz todas as respostas para você nos comentários. Se você duvida, escreva aí que eu vou te ajudar. Vamos lá, eu quero começar esse vídeo de hoje trazendo as expectativas do mercado em relação aí à nossa taxa Selic depois da reunião que nós tivemos ao longo dessa semana do Comitê de Política Monetária. Esses dados eu tirei aí da última sexta-feira. É a expectativa de juros para frente. Quanto é que o mercado está projetando de juros para o final desse ano de 2025? Olha aí, juros futuros DI em 14,94. O que isso significa para você, investidor? Que provavelmente, vou repetir, provavelmente teremos uma taxa Selic em 14,75. Vini, por que provavelmente? Porque esse dado ele é revisado diariamente. Não temos como bater na pedra que será isso. Mas como o Banco Central já anunciou que teremos novo aumento da taxa Selic em menor magnitude que aquele primeiro de 1%, aliás, aquele último, então já dá para imaginar que não estaria razoável pensar nessa taxa aí, 14,75. Continuando, olhando agora para os juros futuros para final de 2026, 14,5 é a expectativa. Então dá para você colocar aí uma taxa Selic entre 14,5 e 14,75 ao longo desses períodos. É uma taxa boa? Olhando historicamente, é uma taxa excelente. Poucas vezes teremos taxas de juros tão altas assim como estamos tendo aqui agora. Só que calma, não é motivo para você sair comprando tudo. Acompanhe agora comigo a curva de juros pré-fixado antes de você comprar um pré-fixado. Ela está uma curva um pouco diferenciada, fazendo uma espécie de uma onda. Chega lá perto de 15%, depois cai para 14,5% e depois volta a subir. Resumindo, entre 14,5% e 15%. Olha aí os pré-fixados do Tesouro Direto. O 28 a 14,44 e o 32 a 14,73. Quanto à inflação, veja que as taxas estão aí na sua tela. Vini, está caindo? Está caindo, mas não quer dizer que as taxas estão desabando. As taxas de curtíssimo prazo, que são aí para 6 meses, para 1 ano, estão acima de 9%. Depois vai desabando na curva que nós temos, chegando ali próximas entre 7 a 7,5%, que é exatamente o que você tem nos tesouros IPCAs nessa última sexta-feira. Para finalizar, qual é a expectativa de inflação? Olha essa tabelinha aí na sua tela. O mercado está projetando uma inflação acima de 6% em prazos acima de 2 anos. Vou repetir para você entender. Investimentos acima de 2 anos, mercado projetando uma inflação acima de 6%. Esse é o pano de fundo para você entender agora o que eu vou te mostrar sobre as melhores oportunidades. Só que antes, ajude aí, dá aquele super like. Temos muita gente assistindo, mas ninguém contribuindo aí gratuitamente. Não vai doer nada. Vamos lá, vamos mostrar então as oportunidades de CDB de curto prazo. O que é curto prazo? 3 a 5 anos. Vini, para prazo menor do que esse. Eu não te falei o pano de fundo? Selic em alta, não precisa nem pensar muito. Tesouro Selic já vai te atender plenamente. As melhores oportunidades que eu encontrei aqui de CDB para esse prazo de 3 a 5 anos são esses do Banco Pine, com uma taxa de 14,75 nesses 3 vencimentos, 28, 29 e 30. Isso significa menos de 0,5% em relação à taxa do pré-fixado que eu te mostrei agora. Lembra que eu te falei que é um vídeo sobre cuidado de CDBs? Primeiro ponto, você não deve comprar CDB sem ter uma noção se o preço está bom ou se o preço está ruim. Lá na curva da Ambima você tem exatamente esses valores. E na minha opinião,
investir num CDB para ganhar menos de 1% que o Tesouro Direto não vale a pena de forma alguma em pré-fixado. Então aí, alerta para você, quanto à rentabilidade, ele paga mais? Claro que paga, mas 0,5% ao longo de cada ano não vai fazer diferença, não compensa o risco e a falta de liquidez. Você não vai conseguir resgatar. Olha os CDBs indexados ao IPCA, pagando aí 8,16%. É bom, é ótimo quando nós olhamos o histórico, mas quando comparamos novamente com o Tesouro IPCA, por exemplo, o 2029, novamente é menos de 0,5% em relação à taxa do 2029. Na minha opinião, não compensa de modo algum. Então, cuidado com essas pegadinhas que nós temos em CDBs. As oportunidades não estão tão boas assim. O spread, a diferença de taxa, fechou e, na minha opinião, não é um investimento que está compensando por enquanto. Olha aí agora para prazo maior, 5 anos ou mais. Você teria uma taxa de 15,46% nesse CDB do PicPay para 2032. São daqui a 7 anos. Você não vai poder resgatar o seu recurso. Novamente, ganhando menos de 1% que o pré-fixado 2032. Esse 1% ao longo de 7 anos daria 7,21% no acumulado de 7 anos. Na minha opinião, não compensa de forma alguma esse tipo de investimento. Continuando, olha agora os IPCAs, 7,38%. Novamente, aqui é um absurdo, porque o IPCA 2029, que tem um vencimento muito próximo desse CDB do Paraná e do Banco BMG, está com taxa maior. Segunda pegadinha, muito pior do que nós termos um spread pequeno é não ter spread nenhum. Quem é que vai investir num CDB se o Tesouro Direto paga mais? Muito cuidado aí com essa segunda pegadinha do Tesouro. Na minha opinião, é um absurdo esse tipo de oferta abaixo de taxa do Tesouro Direto. Continuamos. Vini, mas não tem nenhum então que tenha rentabilidade maior? Tem sim, é o que eu vou te mostrar aí na sua tela, 17,60%. Lembra que eu te falei aquele diferença de 1%? Esse aí está mais de 3% ao ano. Quando você colocar isso aí ao longo desse período aí de 6 anos, você vai ter uma rentabilidade provavelmente acima de 20% acima. Em termos de rentabilidade, excelente, mas você tem que olhar para essa coluna aqui do lado. O nível de risco aumenta. O que é o nível de risco? É o risco de você investir em um CDB que paga mais. Quanto maior a rentabilidade, maior tende a ser o nível de risco. E aí você precisa avaliar se está disposto. Os CDBs indexados ao IPCA, o melhor continua sendo esse do Banco Voiter, que na minha opinião, já falei para vocês, a diferença, o spread, está muito pequeno. Aqui você aprende verdadeiramente o que está acontecendo para não entrar em rascada. Eu falei 2 pegadinhas, agora eu quero te falar a terceira para você não esquecer. É o risco de liquidez. Investir em CDB, o seu dinheiro vai ficar parado por esses anos. Se você tentar resgatar antes, pode até ser que consiga, mas a sua rentabilidade vai desabar, porque o banco vai desejar essa rentabilidade. Traduzindo para você, na minha opinião, nesse exato momento, é muito mais tranquilo investir no Tesouro do que em CDBs, a não ser que você tenha taxas e o CDB seja bem seguro, um AAA ou algo desse tipo. Se você encontrou oportunidades melhores, coloque aí nos comentários o banco emissor e qual foi o banco que você está utilizando, que eu quero poder saber e ajudar os investidores. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Entrem para o nosso grupo gratuito no Telegram, que você certamente vai aprender mais. Um abraço e até o próximo vídeo.